Olá, pessoal! A AnguloCast estava meio sumida, mas a gente já voltou e hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar, que é sobre as arboviroses. Mas antes de começar realmente a entrar nesse assunto, é bom avisar que estamos em um ambiente escolar, então não liguem se tiver qualquer tipo de barulho. Enfim, continuando. No episódio de hoje, nós temos um convidado muito importante, o senhor Denis Delson, que é coordenador de epidemiologia do município dos Barreiros. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente queria saber um pouco mais do senhor. Meu nome é Denis Delson. Eu estou, no momento, como coordenador de Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica do município. Sou funcionário desde 2002, sou agente de endemias. E, no momento, na verdade, assim, não estou como agente de campo, mas já passei pelo campo também, sei todo do fluxo sobre a questão das arboviroses. Mas, no momento da questão, né, como eu estou na parte de vigilância epidemiológica, eu trabalho mais nas partes de notificação. Não só das arboviroses, como também de outras doenças e agravos. Então, você poderia explicar pra gente o que é arboviroses e tudo mais, pra gente entender melhor? A arbovirose, né, elas, no caso, são doenças que são cometidas através, como de conhecimento, eu acredito, de toda a população, através de um mosquito, e que atualmente não tem cura, mas aí, como a gente já sabe, todo mundo assim vem fazendo teste, que já está sendo feita a vacina, né? E um dos principais controles, na verdade, é fazer a prevenção, na verdade, né? Que é muito simples, a gente sabe hoje, apesar de ser um fato muito simples, a parte da prevenção, mas ainda é muito difícil. A gente sabe que é apenas um mosquito, mas muitas vezes é preciso movimentar até mesmo o exército, né? E toda a população precisa colaborar, fazer sua parte para que a gente consiga combater esse mundo que vem tirando vidas, né? E que é muito simples também de se tratar. Um dos principais cuidados que a gente deve ter é simplesmente a questão justamente de evitar a questão, como é dito, em água parada. Água parada, né? Essa parte de passar esse conhecimento para outras pessoas para poder realmente acabar com esses focos de mosquito é muito importante, né? Porque mesmo às vezes a pessoa conhecendo, às vezes por um desleixo, alguma coisa do tipo, pode ocorrer do mosquito ir lá, pousar e se propagar, né? Como é de conhecimento, você vê assim, que vem afetando assim, é uma preocupação a nível nacional, porque assim é uma doença que ela não afeta, não tem a questão de classe social, raça, questão econômica, ou seja, a gente não sabe onde ele, qualquer lugar que tiver água parada, não faz diferença se é numa piscina ou se é num copo descartado. A gente já tem momentos de registrar, às vezes em tampinhas de garrafa, tem um foco de dengue, não precisa necessariamente ter muita água. Como era de conhecimento anteriormente, era questão de água limpa e parada. Hoje já existe registro de água suja, qualquer tipo de água que tiver, já é o suficiente para ele se reproduzir. Dá até mesmo aquela que fica em volta das plantas, né? Ali em volta da planta, como eu falei anteriormente, numa tampinha de garrafa, na casquinha de ovo. Ou seja, porque se cada um fizer a sua parte, que é um copo descartável que você deixa, é uma planta, né? Cada um fizer a sua parte, é assim que a gente vai conseguir combater. Né? Vale ressaltar também que a Secretaria de Educação, ela está, né, buscando implementar esse assunto nas escolas para conscientizar e sensibilizar os alunos, né? Para que, tipo assim, quando eles crescerem, forem levando para a vida deles, para os filhos, sobre a importância desse assunto. Isso é passar para a comunidade, é uma parte muito importante, né? Até porque a população, 80% dos casos, né, vem por parte da população, casas, assim, que tem esses focos de água que o mosquito vai lá e se propaga. Eu venho parabenizar, no caso, a escola, no caso, e a instituição, a Secretaria de Educação, por vir fazendo esse trabalho, é de fundamental importância. Somos meus parceiros, inclusive eu deixo quanto profissional, me deixo à disposição, para quantas vezes for necessário a gente vir repetir esse assunto e tentar combater, e é muito importante, na verdade, essa iniciativa que tem sido tomada. Que só assim, na verdade, a gente vai conseguir combater, como você disse, 80% da população. Como é que a gente vai conseguir? Se só o agente de endemias ele vai fazer o trabalho de campo, a gente não consegue combater. Porque eu acho que é importante registrar que o agente de endemias, ele tem é feito um cálculo de quantas visitas, para fazer uma visita com excelência, e aí são 27 casos por dia, só para que fique entendido. É feito um cálculo de quantas visitas pode ser feitas por dia. E aí, assim, ele vai a cada 2 meses, né, voltar naquela residência. Então, a 2 meses, se ele vai, na hora que ele saiu,
e aí você cria um novo foco de mosquito, então esse mosquito está se propagando durante esses dois meses, que a cada 2 meses é que ele volta em cada residência. Então, o papel da população é de fundamental importância. Esse trabalho que está sendo feito, de levar informação para a população também, é fundamental e tem muito a contribuir com o serviço de saúde pública, né? Deixando é importante também registrar nesse momento que uma das coisas muito importantes para que a gente chegue a combater é o notificar a doença. Ou seja, muitas vezes a gente tem os sintomas, mas aí acham que é muito relativo. Tem pessoas que têm sintoma com um caso de forma mais grave, com um sintoma mais graves, e outros que nem chegam nem ter o sintoma. Varia bastante. Varia muito, né? A dengue, ela tem 4 tipos. No caso de vírus, você pode pegar, não ter nenhum sintomas e depois vir a ter sintomas. E cada vez que eu tiver, o risco de pegar ela de uma forma mais agravada e chegar até a óbito também é bem maior. Por isso a importância de se combater, de ter os cuidados. Mas é importantíssimo esse trabalho justamente de parceria. População, esse trabalho está sendo feito na escola, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, enfim. Na verdade, como é dito, toda a população, isso é entre governamentais e não governamentais, como igreja, instituição, sim, a parceria realmente de todo mundo. A sociedade em todo, né? Vai conseguir, de certa forma, a gente erradicar essa doença. Como o senhor falou, é muito importante e a população está envolvida, até porque pela quantidade, né, tem muita mais pessoas do que trabalhadores para poder administrar tudo, né? A parte da população é importante, tanto pelo tempo que o senhor falou que vai a cada 2 meses, e nesse meio tempo pode ocorrer, mas também pela quantidade de pessoas, né? Eu acho que pode ser talvez uma complicação para vocês. É como eu disse no caso assim anteriormente, a questão da notificação. Por que a importância de se notificar? Para que fique entendido como acontece o fluxo do trabalho de combate às arboviroses no município. O fluxo acontece da seguinte forma: você teve o sintoma, muitas vezes não procura unidade de saúde. Aí 1, 2, 3 pessoas dessas. Se não é notificado, então a gente não tem números de quantas pessoas, por exemplo, se você perguntar hoje, Denis, quantas pessoas foram notificadas no município? Então existe o que a gente chama de subnotificação, porque às vezes as pessoas não procuram o serviço de saúde pública, que está aberto ao público, e aí a gente não tem números, que é justamente esses números que vão trazer para a gente políticas públicas de controle, de prevenção ou de tratamento. Vou dar como exemplo o seguinte: quando o agente de EMI, inclusive eu trouxe aqui algumas amostras, eles vão a campo, né? E aí ele dentro da residência ele encontra. Aqui tem a fase de lava. Fase larval delas, né? De lavas. E aí aqui acontece o seguinte: você vê que elas estão mortas, que é importante isso também. Por exemplo, uma amostra dessa, para ver a importância de a gente não levar um vírus de uma região para outra, aqui ele coloca, tem uma quantidade, uma percentagem de água com álcool. Que acontece para matar. Porque, inclusive, se pegar uma amostra dessa e você transmitir ela de um município, vou dar exemplo, de um município para o outro, e ela viva, então existe o risco de você descartar ela em algum canto e aí vai levar para outro canto. Então, isso aqui, no caso, ele é preconizado pela Secretaria de Saúde do Estado, que não pode realmente, inclusive é caracterizado como crime, você pegar uma amostra de viva e levar para outro canto. Aqui tem um outro instrumento, que é onde ele faz a coleta, ele consegue captar essas lavas para colocar aí. E a gente tem outros equipamentos, outras ferramentas de trabalho, como a parte educativa de panfletagem, cartazes, entendeu? É muito importante. E quando eu falo a questão da notificação, é de fundamental importância pelo seguinte: por exemplo, a gente, digamos que 1, 2, 3 pessoas na mesma rua foi notificado. Aí, não sei se vocês já chegaram a ver, antigamente tinha aquele carro fumacê. Já. A gente aqui não é o carro fumacê, mas a gente tem uma bomba costal que é motorizada, e quando é registrado que teve 1, 2 ou 3 notificação naquela localidade, é comunicado através de sistema, a gente passa para a equipe da ambiental, e aí eles vão todo paramentado, com os EPI, com a bomba costal e com o larvicida, e fazer esse controle no raio, por exemplo, de 100 metros de um lado, 100 metros do outro, fazendo todo o cruzamento para tentar disseminar o vírus, no caso assim, a disseminação do mosquito naquela região. Se a gente não tem números, então muita gente tem identificado. A gente não viu mais, aqui não chegou, mas a gente não viu mais o carro do fumacê, não viu fazer esse trabalho, porque não tem notificação. Sim. Aí é necessário, é interessantíssimo, sentir algum sintoma, procurar o serviço de saúde. E é importante também que seja feita essa notificação. Que justamente quer criar indicadores para a gente trabalhar as políticas públicas, tanto de uma palestra, uma simples palestra, como também de recursos para captar, se for necessário, até mesmo contratação de mais profissionais, enfim. Sim, o senhor falou, muito importante, né, a comunicar algum sintoma. Eu queria saber se tem alguns sintomas que são mais comuns, os mais comuns de se ter. Vem a febre, né? Que é mais comum de se ver a febre, mialgia,
exatemas, né? Aí dores no olho, na hora que você tenta virar o olho, você sente dores muito fortes no olho, né? Mas um dos mais característicos no caso da dengue, a gente vê as manchas da febre. As manchas, a febre também. A febre na febre. E na situação mais agravada, que é o que a gente tem como dengue hemorrágica, que varia. Tem pessoas, por exemplo, tem registro de pessoas, eu já cheguei a ver registro de pessoas, por exemplo, que no suor, como se estivesse suando, e aí a gente sente ver assim a questão de sangue. Pessoas choram lágrimas de sangue, entendeu? Assim, ou seja, que realmente é uma situação muito preocupante. Bem preocupante, na verdade, que vem, na verdade, o que é mais agrava é chegar a óbito. Porque como você falou, né, que essas doenças podem ser muito perigosas. Então, realmente, é muito fundamental que, quando a pessoa sentir sintomas, ela ir notificar vocês e mostrar, né? Porque assim vocês podem ter uma visão maior da onde está o vírus e de conseguir combater ele. Mesmo porque, como foi dito, na verdade, anteriormente, o vírus ele tem 4 fases. Então, a pessoa pode ter tido a primeira vez, não ter nenhum sintomas, aí ter até uma outra, na verdade, ele não soube, teve dengue, mas não soube assim, mas não teve dengue. E aí, só através de exame, na verdade, que a gente é feito um exame, onde com esses sintomas, que senti alguns sintomas, ou tem a parte clínica, né, e a clínica epidemiológica, ou seja, tem a parte que é através de exames, ou digamos, a gente está no caso de endemias, onde várias pessoas fez exame e deu positivo. Então, ele está com os mesmos sintomas. Não necessariamente ele precisa fazer um exame para a gente diagnosticar que ele está com dengue. Porque ele está com as mesmas características daquela doença. Então, a gente vai notificar com notificação epidemiológica. Não, necessariamente é interessante também que ele depois faça o exame. Para a gente registrar e realmente confirmar realmente se foi dengue, né? Mas, como eu disse, é de fundamental importância a questão. Sentir os sintomas, procura o serviço de saúde, procura a gente para a gente fazer, na verdade, de certa forma, o procedimento correto. Se notifica e procura, na verdade, assim. Aí eu já tive dengue e já estou bom tudinho, mas aí tem toda uma população. Se você teve dengue, como é que a gente vai saber se ali existe o foco de dengue? Então, justamente através dessas notificações, desse registro. Como o senhor falou, a chave para amenizar tudo isso é a comunicação. Tanto da gente com eles, para eles saber como é que diminui os casos, como é que diminui os focos, quanto eles em relação aos seus sintomas, comunicar vocês, ir até o hospital fazer exames. Porque, como o senhor falou, às vezes a pessoa pega e não sente, mas provavelmente o mesmo mosquito que picou ela picou outra pessoa da família. Sim. Entendeu? Então é importante você fazer para que você também consiga amenizar no ambiente, entendeu? Como sua família, seus vizinhos, etc. Que como foi dito, no caso assim, durante a nossa conversa, a gente não sabe. Não tem aquela questão, eu vou deixar na minha casa porque eu não vou pegar. Se o seu vizinho, na verdade, não limpou a casa dele, mas você não limpou a sua, não garante que o quintal do vizinho, porque está limpo, a casa do vizinho está limpa, ele não vai pegar. Por isso essa preocupação é uma preocupação, né, a nível nacional, porque na verdade são mais de 100 países, né, que na verdade tem registro de casos de dengue. Só não em países muito frios, na verdade, porque assim, você sabe que a gente tem um clima muito propício, na verdade, por isso que ela vem tropical. Então, uma das preocupações é essa, né? Não é a sua casa do vizinho. Diferente de outras doenças e agravos, não que seja menos importante de se tratar, se você não se cuida, então você é quem vai correr o risco. É uma coisa que você ou todo mundo colabora, ou todo mundo contribui, ou então a gente não consegue. Porque pode ter toda uma rua, ter um controle, e só uma única casa, ela não fazer aquele controle, então ela vai estar disseminando para os outros, né? Por isso essa preocupação, isso desde uma calha, de uma caixa d'água, muitas vezes a gente que vive como profissional de saúde, embora a gente não esteja em campo, independente do dia ou da hora, a gente às vezes passa quando vê uma caixa d'água que está sem tampa, a gente já comunica quem é a gente de endemia naquela região. E a gente comunica ele, aí tenta comunicar, se for necessário, aciona até mesmo os poderes, o serviço público, de uma força maior, para não dar reforço. Se a casa estiver fechada, for necessário, também se faz uma busca para ver a possibilidade de eliminar. Tem registro, por exemplo, de casas, por exemplo, pessoas que têm uma piscina e aí tem mais de uma casa, a casa está lá, e aí aquele é um dos grandes focos de dengue, então a gente vai lá, tenta ou pedir para esvaziar, ou fazer com frequência aquele tratamento naquela área, né? Uma outra coisa, aconteceu muito caso de registro, a gente está em dia de campanha em uma certa localidade, e tem pessoas que têm o hábito de juntar alguma coisa que acham que tem alguma utilidade, e a gente vê que é um possível foco, e quando a gente tira, depois quando a gente volta com mais de meia hora que a gente procura, que a gente vai fazer aquela coleta daquele resíduo, e não está mais. Sim. Né? E acontece também outra coisa também muito importante, às vezes a gente olha assim e vê a casa tão simplesinha, tudinho, e acha que está
ali é onde está o foco de dengue. Aí tem outra casa que você vê com a fachada bem mais organizada, bem mais bonita, e quando você chega lá, você encontra registro também. Então está sequinho, mas na hora de chover, automaticamente o ovo vai eclodir, vai virar lava, vai virar pupa, vai virar mosquito e vai disseminar da mesma forma. Agora a gente vai encerrar o bloco 1 e vamos dar a introdução para o bloco 2. Fala pessoal, agora o Cast está de volta, agora com o bloco 2. Comigo, Raniel, sou outro apresentador, e novamente com Milena. E vamos aqui agora, para dar aquela enfatizada no dia D de combate às viroses, eu queria que o senhor comentasse quando é que acontece o dia. Foi, no caso aqui, foi pactuado, na verdade, né, justamente como está sendo hoje, o dia 11, né, o dia D, onde é um dia que foi escolhido, na verdade, para se fazer justamente um trabalho mais de conscientização, de chamar a população para a responsabilidade, né, de se fazer parceiro, né, dos profissionais de saúde, junto também o pessoal da Secretaria da Educação também, que vem fazendo esse trabalho de conscientização, e realmente para trazer a população, né. O trabalho, como foi dito anteriormente, num bloco anterior, é um trabalho feito diário, mas se sentiu a necessidade de se criar esse dia D, na verdade, justamente para tentar a população, através de redes sociais, através de rádio, através de todos os meios de comunicação, para a população, na verdade, fazer justamente essa questão do controle, do controle ao combate dos Aedes aegypti, né? Sim, vale ressaltar que esse é um dia que é justamente o dia onde a gente, né, as pessoas da secretaria, elas buscam incentivar e conscientizar os alunos da escola. Então, é um dia onde as pessoas lembram da importância que é esse assunto para ser tratado para os alunos. Mas na verdade, aí eu vou falar quanto profissional durante esse tempo que eu tenho com a experiência, é o seguinte, porque se tornou tão comum, embora muitas vezes a gente acaba fazendo prática, na verdade, que gera a favorecer, a contribuir, né, para a infestação do mosquito, que aí justamente se criou esse registro, que é justamente para chamar atenção, na verdade, hoje é o dia D, então vamos dar aquela limpada no quintal. Ou seja, você vê que a gente sempre vai se pegar, conversando em coisas que não são tão comuns, são tão simples, são tão diariamente, na verdade, praticadas, né, mas surgiu a necessidade de se atentar, na verdade, criar para se registrar, né, como um fato, na verdade, assim, justamente de todo mundo, chamar toda a população para se sentir responsável de fazer esse controle, fazer esse combate, né? Mas esse dia específico, ele teria alguma relação com o clima, alguma coisa assim, desse momento do ano? Essa pergunta foi de fundamental importância, porque realmente tem sim. Né? Como foi dito anteriormente também, a gente tem o país da gente, ele é muito, nossa região aqui, um clima tropical, onde ela é favorável, é um dos digamos que inimigo a nós que trabalham como ao combate a endemias, porque ele é um clima onde eles vieram, né? E é muito parecido com o clima de onde surgiu os primeiros casos de agravo dos mosquitos, e aí fica realmente difícil trabalhar. Uma outra coisa é a questão justamente do período chuvoso, né? Que é onde chuvoso aí tem a questão, no caso de acúmulo de água em algumas localidades. E como o senhor tinha falado, esse é um assunto que já vem acontecendo há muitos anos e que vocês sempre fazem questão de lembrar, né, as pessoas. Só que é muito difícil as pessoas terem a constância de, tipo, tá sempre lá pra olhar alguma coisa, pra tá atento a essas coisas. Então, eu queria saber por que é tão difícil conscientizar as pessoas e fazerem elas continuarem nessa permanência, sabe, do assunto. Tem algumas situações que é importante registrar aqui, porque o tão difícil de se combater. Como eu disse no bloco anterior, tem o fluxo, na verdade, de passagem, de visitas do agente de endemias nas regiões. Sim. E, infelizmente, por uma questão cultural, não sei, a população, muitas vezes, algumas pessoas, a gente não está generalizando, aí tem a cultura a dizer o seguinte, é o papel do agente de endemias, e não é o combate, tanto é que justamente por isso que tem o dia D, né? É para que todo mundo se faça presente. Como parece ser um ato tão simples, muitas vezes, de simplesmente virar uma garrafa, de descartar, de colocar uma terra na planta, então é uma coisa que, como foi dito anteriormente, é muito comum. Então as pessoas acham assim, não se dá tanta importância. Né? Uma outra coisa, na verdade, é o seguinte, né? Quando se tem justamente, como foi dito, a questão do registro, onde se é agravado, muitas vezes, como chegou algumas pessoas chegar a óbito, ou seja, para a pessoa para uma localidade, aquela região, ou dar exemplo, um município, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa em Barreiras morreu, né? Estou dando só como exemplo, por rabovirose, na verdade, dengue hemorrágica.
Aí geralmente aí vem a repercussão muito grande. Aí até o serviço público vai procurar entender, será que não foi feito, né, o trabalho de prevenção, de controle, de conscientização? Todo mundo se alerta, mas quando não se tem esse registro, então a população de certa forma não sente, na verdade, na pele esse risco realmente que essa doença, que, assim, o quanto é tão grave. É um dos fatores que é muito comum. Um outro é justamente esse, de entender, muitas vezes é entendido por parte da população que a gente de endemias, quem tem o papel de ter que entrar naquela casa e fazer toda aquela busca. E existe um fluxo na forma de abordagem que ele chega na casa, não é só chegar e simplesmente perguntar, tem água parada aí? Não, justamente tem que entrar, inclusive, em todos os cômodos, olhar isso de uma água que tem do passarinho, água do cachorro, e todo o quintal, fazer todo esse processo. Né? Na verdade, quando identificado, por exemplo, uma caixa d'água, uma cisterna também, é feito o controle com abate, onde eles colocam um produto químico, na verdade, que tem um abate, onde eles colocam em água que não são para o consumo, né, apenas para cozinhar, fazer uso doméstico. E quando tem alguns pontos mais pequenos, na verdade, é descartado. Tudo isso é registrado, na verdade, né, se é tem numerações, tem algumas siglas que são utilizadas para identificar, né. Durante cada 2 meses, como foi dito, ele vai lá e observa realmente se aquele foco ali se foi eliminado. Mas é isso. O que se torna mais difícil, na verdade, é porque é fundamental a participação da população. É importante registrar, tem momentos, muitas vezes, quando tem uma ação maior, quando teve um caso uma vez, um registro aqui, caso de endemias, não só em Barreiro, mas em toda região. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui também um serviço do Exército. Aí, poxa, o Exército está aqui tudinho para combater tudinho. Mas se a população ela não colabora, a gente não consegue vencer. Então, é fundamental. Por isso que se criou essa questão do dia D, justamente porque, assim, quando dia D, então todo mundo, isso é como está sendo feito aqui. A Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, isso é entes não governamentais, como associações de bairro, igreja, né, toda a população é de fundamental importância. E outra coisa que leve, muitas vezes, assim, vou dar como exemplo o seguinte, a rede social, a gente usa muito o telefone diariamente, todo mundo. Então, se cada dia, cada aluno, cada usuário e mandar uma informação como alerta, aqui isso aqui é água parada tudinho, aí então a gente consegue, justamente, o resultado que a gente quer é de combate, né? Tem a parte do agente de endemias, que é essa parte que a gente faz, de combate, de eliminação também, mas tem a parte da população de prevenção, que é feito simplesmente esse trabalho. Daí da parte do combate, né? Aí o dia D seria só para realmente lembrar a população de que temos que estar juntos para poder combater, não é? O mosquito. A intenção, a ideia, na verdade, do dia D é justamente esse. É chamar a população para se fazer presente, para mostrar que a gente, quanto a gente de endemias, nós somos parceiros, na verdade, né? Nós temos a obrigação, dever, como servidor público, de fazer esse trabalho, de levar informação para a população, de fazer o trabalho de combate, mas também fazer esse trabalho de conscientização e buscar também aliados. O papel, na verdade, o trabalho nosso quanto profissional de saúde é buscar aliados, né? Isso é na educação, isso é na comunidade, na própria comunidade, na própria família. Na verdade, é importante a gente levar essa informação diariamente. Diariamente, e assim, é um trabalho que tem que ser incansável. A gente não pode dizer, não, a gente de endemias, eu costumo dizer que a gente não trabalha só de segunda a sexta. A gente está numa festa que está, poxa, tem uma festa ali, tem tantos descartáveis ali. Para onde é que vai aqueles descartáveis, né? Como é que vai ser feito esse trabalho? A gente está em casa, muitas vezes está em casa mesmo tudinho, aí com as nossas crianças, a gente procura chamar atenção, olha, vai botar onde esse lixo, vai fazer o que a gente faz da parte da gente, né? Depois não adianta cobrar, muitas vezes não precisa, é uma simples ação. Muitas vezes uma simples ação de você virar uma garrafa, né? O gesto é esse, você virou uma garrafa, você eliminou um copo descartável, né? Não precisa você se preocupar na escola com um copo de seu A, B ou C, você se preocupou com o seu copo, então você já está fazendo, né? Já está nos ajudando, já está fazendo a sua parte. E sobre o dia da conscientização, né, sobre isso, você pode dizer pra gente quais são as principais atividades realizadas? A atividade, geralmente, a gente faz o seguinte, como eu falei anteriormente, nós no município temos 14 unidades de saúde. Dentro dessas unidades de saúde, a gente tem um programa Saúde na Escola também. Aí dentro de Saúde na Escola, geralmente não vai só sobre a bovirose, vai sobre todas as coisas. Nós que trabalhamos por temas, né? E dentro desses temas, na verdade, por exemplo, o pessoal do saúde bucal, estou dando só como exemplo também, vai trabalhar, vai levar apresentar o seu serviço, o que é que temos a oferecer de saúde bucal. Aí atenção básica, o PNI, a questão das vacinas,
né, que no caso agora está em teste agora, já está se vacinando em algumas localidades, a questão da vacina contra a dengue. Então, é elevado o PNI, é elevado feito o trabalho de vacina, de cobertura vacinal, para colocar em dia as vacinas de um modo geral. A gente, quando a gente tem endemias, a gente faz esse trabalho de conscientização. A gente vem com faixa, panfleto, cartaz, o trabalho na rua também, né, onde a gente cria realmente assim, ponto estratégico, no comércio, onde é que está o maior fluxo de pessoas. E aí é feita essa distribuição de panfleto, cartazes, no comércio também, a gente coloca cartazes, né, no comércio, porque é justamente onde a população há um fluxo maior de pessoas. E também é feito, que na verdade assim, nesse momento a gente não fez ainda, porque a gente está nesse calendário em campanha, na verdade, e o trabalho em rádio também. Sim. Áudio, né? Comunicação com as pessoas. É isso. Inclusive a gente está fazendo isso aqui agora, né? É ótimo. Estamos participando, né? Como uma forma também de divulgar. Inclusive assim, eu estou surpreso, estou feliz em estar aqui com vocês assim. Eu acredito que essa informação a gente vai conseguir levar para muita gente, vai criar um impacto realmente muito positivo, né? E assim que de certa forma repercute, vai refletir diretamente no nosso trabalho. Tanto é que, como foi dito, quando se pergunta esse número de registros de casos de dengue, a gente não está uma área, na verdade, assim, com muito, justamente porque tem sido feito esse trabalho. A gente teve um ano anterior onde a gente teve muito mais notificação, mas quando foi feito, realmente a gente se atentou e começou a fazer esse trabalho, a gente conseguiu ver esse resultado. Então, assim, muitas vezes o resultado é bom quando tem um número grande, não. Quando tem um número pequeno ou nenhum número, isso é o reflexo desse trabalho, justamente, de conscientização, é o trabalho realmente de como é que está sendo feita, a visita do agente de endemias. Esse agente de endemias, ele também tem um supervisor, onde ele vai por amostragem também, faz a visita, para ver se realmente esse trabalho está sendo feito realmente no padrão, realmente, que é preconizado feito corretamente, de forma corretamente, é isso. Certo. Muito obrigada pela participação que o senhor deu aqui. Nós gostamos muito de receber você aqui para ajudar a gente a entender melhor esse assunto e para também tratar nas escolas, né, conscientizar os alunos. Então, muito obrigada por ter comparecido ao nosso podcast. Eu que agradeço e me deixo à disposição como múnicipe daqui dessa cidade também e colaborador. Ao momento que pedir, que nos convidar, com certeza, eu como secretário de saúde, né, eu vou estar presente aqui e pode contar com a gente. Obrigada. E obrigado você também que assistiu e fica atento para o nosso próximo episódio.